A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tudo na paz do Senhor? Estamos mais uma vez nesta quarta-feira, aqui pela Rádio Manaim, e nós vamos à parte 2 do testemunho das experiências do pastor Samir Abazov e da sua esposa, a irmã Tamila Abazov, que já contaram um pouquinho da conversão deles, né? Lá no Uzbequistão, como o encontro que eles tiveram com o Senhor, como o Senhor o encontraram, né? Encontrou esse casal. E, mais uma vez, estamos com o pastor João Carlos Braga conosco nessa manhã de quarta-feira para nos auxiliar aqui. Pastor, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso... Não, nem mais convite, agora já é convocação, né, pastor? Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor irmãos, realmente, agora já faz parte oficialmente, né? E eu que fico feliz de poder participar de um programa como esse a cada quarta-feira, sabendo que o Senhor nos mostra a sua multiforme graça, como que o Senhor tem chamado vidas de formas tão diferentes, mas com um objetivo maior, que é a salvação e a glorificação do seu nome. Glória a Deus. Mais uma vez conosco aqui, pastor Samir. Pastor, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite para vocês estarem aqui conosco, mas nós temos que tentar, de alguma forma, ou de uma certa forma, conhecer tudo aquilo, ou saber, ter entendimento daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Obrigado pela vinda aqui mais uma vez, pastor. Obrigado, Kleber. Obrigado, queridos ouvintes. Eu queria dizer que realmente, do jeito maravilhoso que, como os irmãos ouviram, ele é milagroso, de jeito milagroso ele fez chegar a Bíblia na minha mão, ainda durante a União Soviética, da mesma forma maravilhosa ele nos trouxe para a obra. Porque naquela época, pelo menos, nós não conhecemos ninguém do Brasil, não conhecemos ninguém da igreja Maranata. Nós estávamos numa igreja pentecostal, que o Senhor até abençoava pela sua misericórdia, podíamos evangelizar, mas sempre eu via algumas coisas quando a parte humana trazia alguns prejuízos. Era muito choro, muita oração, muitos jejuns, plantados as igrejas, e depois acontecia alguma tragédia, algum acidente, as pessoas falhavam e muitas sofriam naufrágio da fé. E para mim isso doía muito. Eu, lendo a Bíblia, especialmente o livro de Atos, eu sempre olhava e falava, puxa, aqui eles estão querendo ir nesse lugar, o Espírito Santo não permite. Querem fazer isso, o Espírito Santo não permite. Aí depois o Espírito Santo começa a revelar onde que eles têm que ir, o que tem que fazer. Eu falei, mas por que o Senhor não faz isso conosco? E eu estava, de uma certa forma, assim, na minha oração, reclamando com Deus. O Senhor, você não pode fazer isso conosco. Você poderia nos ajudar mais. O Senhor poderia... Aí chega para mim um entendimento. Peraí, Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Se nós não estamos ouvindo, alguma coisa está errada conosco. Então eu tentei buscar. Naquela época eu não entendi. Eu estava orando, mas o que realmente faltava é a prática da doutrina do corpo. O que eu não entendi naquele momento. Mas eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem ainda uma igreja que vive a experiência da igreja primitiva, da igreja dos Atos dos Apóstolos. E você sabe, pastor Amadeu sempre fala isso, não é? Se Paulo hoje estivesse vivo, ele seria da igreja Maranata, por causa disso, daquilo. Ele fala na brincadeira, mas eu tinha orado nesse sentido.
se existe ainda uma igreja, tipo a igreja do apóstolo Paulo, que eu queria conhecer. E naquele momento o Senhor tinha dado uma revelação para a gente ir para a Rússia, mudar do Uzbequistão, porque o Senhor iria mostrar para nós a sua obra. E eu confesso, eu não queria ir para a Rússia. A Rússia é um país complicado, é um país muito difícil, assim, culturalmente, em relação às outras raças e tudo aquilo. Não quero falar mal, não, mas eu mesmo não queria ir. Nós acabamos de nos casar, eu era gerente no banco e Tamila também já era formada como pedagoga, estava trabalhando, e de repente o Senhor nos fala: larga tudo, muda para a Rússia. E eu, por não querer, falo: não, isso não deve ser do Senhor, não pode ser. O Senhor não iria me jogar numa dificuldade, numa fria dessa. Mas você sabe quando Deus fala e você desobedece, aquela paz desaparece. Você chega no culto, todo mundo glorificando, a igreja cantando, e você não sente nada. Absolutamente nada. Você começa a orar como se fosse a oração bate no teto e cai. Aí nós chegamos uma vez, eu falei para Tamil, nós vamos ajoelhar, vamos orar, se precisar 24 horas para Deus falar conosco. Se isso é ou não é vontade de Deus, para eu ter certeza. Naquela época, companheiros, eu estava pensando que você precisa torcer a mão de Deus para fazer Ele falar. Eu não tinha esse entendimento que Deus, por amor, Ele quer falar. Aliás, Ele fala, nós que não estamos ouvindo. Aí era uma experiência muito marcante. Nós ajoelhamos no nosso quarto e começamos a orar. Eu lembro que a oração que eu fiz, eu comecei a orar, falei: Senhor, nós queremos uma coisa, saber da Tua vontade para poder obedecer. É tudo o que nós queremos Te obedecer, mas nós queremos ter a certeza. Eu tinha lembrado do Gideão, porque Gideão 2 vezes questionou Deus e Deus nunca brigou com ele. Nunca chamou a atenção dele. Deus queria que ele tivesse certeza o que é a vontade de Deus. Então, vamos dizer, nessa ousadia eu comecei a orar. Naquele momento Deus me deu uma visão, foi até assustadora. Uma visão assim que me balançou um pouco. Porque eu vi, com os olhos abertos, como vejo vocês aqui agora, eu vi um homem que entrou de uma roupa, parecia aquele pano de saco antigamente, amarrado de uma corda e um cajado na mão com um capuz assim em cima dele. Ele entrou, olhou para mim assim, e eu li a pergunta, eu como se fosse ouvir a pergunta nos olhos dele: você me reconhece? Eu li, pensei, quem podia ser? Será que é Elias? Eliseu não podia ser, porque a Bíblia diz que ele é careca. Esse aqui não era careca. Então pensando, quem será? Tá Abraão, Isaac, Jacó é muito novo para eles. É um dos profetas. Quem será? E quando ele viu que eu não estou reconhecendo, ele simplesmente passou pelo quarto, entrou na parede, assim, passou pela parede e sumiu. E eu baixei cabeça pensando, quem poderia ser? O que isso significa? Neste momento eu ouvi a voz dizendo assim: ele veio para aqueles que são dele próprio, e eles não o receberam. Meu Deus. Não o reconheceram. Eu gelei. Eu falei, foi o Senhor e eu nem reconheci? O que está errado comigo? Por que eu não reconheci ele? Aí eu ouvi a voz de novo, dizendo assim: se você não o conhece pessoalmente, você nunca vai conhecer quando ele vier buscar a sua igreja. Aí foi aquele suor frio, quase desmaiado. E naquele momento o Espírito Santo falou a terceira frase para mim.
Deus falou assim: o Espírito Santo está te guiando. Vocês lembram que a pergunta era que era do Senhor ou não aquela revelação para a gente mudar para outro país? Aí o Senhor falou: o Espírito Santo está te guiando para a eternidade. Se você parar ou gostar de algum lugar no caminho e quiser ficar, você pode ficar, mas saiba, você fica. Aquilo foi tão assustador para mim. Eu olhei com os olhos arregalados para Tamila e eu vi o mesmo olhar dela. Eu, por algum motivo, tinha certeza que ela tinha a mesma visão que eu tinha, por ver um susto nos olhos dela. Mas aconteceu que a visão dela foi diferente. Mas eu, quando olhei para ela, ela falou: eu tinha uma visão. Assim, assustada. Eu falei: pode falar. Aí ela começou a me contar a visão. Realmente, a visão dela era diferente, se Tamila quiser falar. E notem bem, no nosso meio, uma palavra diz que a palavra de Deus era rara. As visões eram muito raras naquela época, naquela igreja. Então, quando nós dois ao mesmo tempo tivemos visões, já era algo extraordinário, né? E aí ela começou a contar a visão dela. Você quer contar a visão? Sim, com certeza. Pode falar, Pai pode Senhor, falar. irmãos, pastor. Pai Senhor. Pai Senhor Kleber. Eu vou contar a visão porque foi muito marcante para nós, né? Depois daquela primeira experiência com o dom espiritual, na minha conversão, a gente sabia que o Senhor falava através dos dons. Então, já tinha esse entendimento. E depois, lendo a palavra, né, como o Samir já falou, a gente entendia que o Senhor falava através dos dons. Então, foi uma confirmação. A visão que eu tive foi muito interessante. É como se fosse um terreno, assim, sabe aquela mata, assim, mata. E tinha um valão no meio daquela mata. E um barquinho pendurado, assim, na beirinha do abismo. Na beirinha, quase que caindo para trás, assim. E a água daquele valão era água de valão mesmo, fedida, barrenta. E a única coisa que segurava aquele barquinho de cair para trás para o abismo, tinha 2 âncoras, que ele estava agarrado assim, né, debaixo da água, e não caía. E, né, aquele suspense ali. E o céu estava muito, muito baixo, umas nuvens. Nuvens, né, bem carregadas assim, em cima. Aí, atravessando aquelas nuvens, uma mão descia e pegava pelas âncoras, arrancava as âncoras do solo. No momento que a mão tocava as âncoras, elas se tornavam de ouro, assim, ficavam de ouro. E essa mão começou a puxar contra contra o fluxo da água, né, contra aquela água barrenta. E foi subindo. Chega a um lugar onde tinha uma lagoa, não muito grande, ela era assim, toda redondinha assim, mas a água daquela lagoa era cristalina, cristalina mesmo, profunda, como se fosse, né, não se via o fundo. E a mão começava a puxar para o barquinho atravessar as águas e entrar naquela lagoa. Interessante, tinha uma barreira ali, né? Como se fosse as águas barrentas para cá e a água do lago para cá. Não tinha mistura, não tinha nada ali. E no momento a mão rompia aquela barreira e o barquinho chegava naquela lagoa e ali acabava a visão. Chegamos, né? Então foi essa... E o sol brilhando. Aí o sol, e interessantemente, exatamente, ele acrescentando aqui, que o sol começava a brilhar. Quando a gente chegava naquela lagoa, né, a gente entendeu que era a nossa vida. Sim. E aquilo, né? Aquela mão ali é o Senhor guiando. Eu, de vez em quando, estou ajudando, porque foi eu que ensinei ela a falar português. Então, às vezes, ela esquece algumas palavras e tal. Eu tento ajudar ela e tal. Brincadeira. Mas interessante que, naquele momento, a gente não tinha muita experiência com dons espirituais. Então, a gente não entendia realmente o
que é água barrenta? Que tinha muita coisa de homem, vamos dizer, porque o homem foi feito de barro. Sim. Mas a gente entendia que o lugar que a gente estava tinha muita coisa que não estava de acordo com aquilo que o Senhor queria, e que existia uma barreira entre a obra do Espírito Santo, água cristalina, onde o sol brilhava. E um detalhe que ela esqueceu, que eu lembro até hoje, que ela disse naquele momento que o barco, ele era branquinho, mas dava para ver ferrugem debaixo da tinta. E quando o barco foi levado àquela lagoa, dos raios do sol que brilhavam, o barco se transformava. Meu Deus. Ele se tornava branco com a neve. Depois nos lembramos que sou da justiça, que a cura está nos seus raios. Claro. Isso tudo depois veio, mas naquele momento o que nós entendimos, que a situação que nós estávamos era perigosa. Realmente, que naquelas águas barrentas nós estávamos nos segurando, agarrando, mas tinha grande chance de cair naquele abismo que hoje nós podemos chamar religião sem presença do Espírito Santo, e que só a mão de Deus poderia romper, que a obra do Espírito, ela não se mistura com a religião. Eles estão pertos, mas não são misturados. Então só a mão de Deus para fazer-nos transcender e de uma religião para uma obra genuína, cristalina, pura de Deus. Então, o que nós entendemos naquele momento? Deus está nos livrando. Deus está nos guiando. Largamos tudo. Se vocês hoje pensarem, e até um testemunho, o Uzbequistão é um país pobre. Então, os salários naquele momento eram muito pobres. Assim, dava para sobreviver lá, porque os preços eram baixos. Mas para você conseguir viajar, alguma coisa, nós juntamos tudo que tinha para comprar passagem só de ida para Moscou. E fomos com $20 no bolso. Meu Deus. Como? Até hoje eu não sei. Mas Tinham parentes lá em Moscou, alguma coisa? Mas visão era tão forte que Sim. Deus falou: se vocês não forem seguir ao meu espírito, vocês ficam para trás. Que nós largamos tudo e fomos. Não tinha parentes. Não tinha, naquele momento não tinha nem parentes. O que nós estávamos pensando? Que Deus está nos chamando, vamos dizer, para servir a Ele, e estava em trâmite uma lei naquela época no Uzbequistão que só vão poder pregar ou servir pessoas que têm diploma. Então nós pensamos, se Deus está nos chamando, nós vamos para um instituto bíblico. Aí nós chegamos em Moscou, fomos para um instituto bíblico, fizemos a aplicação, eles aplicaram uma prova de conhecimento básico da Bíblia, do russo e tal. E nós passamos, nós dois, na prova, fomos aceitos naquele instituto bíblico e começamos a estudar. E começando a estudar, nós começamos a visitar todas as igrejas evangélicas, uma a uma, procurando onde está a obra que o Senhor quer nos visitar. Depois de uns 3 ou 4 meses, a decepção era tão grande, porque a gente encontrou cada coisa assustadora que se chamava igreja evangélica, que eu confesso, de certa forma, eu comecei a ter dúvidas. Quem sou eu, um menino lá de Uzbequistão, que achou que Deus está chamando ele, que Deus tem alguma coisa, vamos dizer, mais para ele? Que soberba é essa? Que presunção é essa? Volta para o seu país e fica quieto lá e trabalha. E naquele momento, no Instituto Bíblico, nós recebemos uma ligação pedindo os estudantes receber um pastor do exterior que estava vindo, que ligaram para a União Pentecostal da Rússia, e ninguém dos pastores queria. Sábado, domingo, todo mundo quem tem culto. Ver algum pastor do exterior, ninguém tem tempo. E começaram a perguntar aos estudantes. Eu não queria. Por quê? Porque naquele momento
racismo era muito forte na Rússia. Hoje eu posso dizer, para vocês terem uma ideia, no mundo todo tinha aquele grupo de skinheads, chamado mais ou menos 50 mil. Rússia tinha 70 mil, só a Rússia. Então, naquele momento, era um momento muito perigoso de o lado polícia pegar. Para vocês terem uma ideia, se você não é loiro com os olhos azuis, você se mais ou menos destaca perto aí. na hora. Aí, quando eu perguntei, eu falei, mas é de onde esse irmão que está vindo? Quando ninguém queria ir. Aí falaram, Brasil. Quando falaram Brasil, de quem que eu lembrei? Quem é o brasileiro mais famoso? É o Pelé. Pelé. Imagina se eu tinha dificuldade. Imagina um homem da cor de Pelé em Moscou sozinho. Verdade. Se ele cair na mão dos quintos. Eu confesso, eu fiquei preocupado. Nós fomos para o aeroporto receber esse irmão. Aí passar o nome, eu escrevi. Ele não gosta que eu fale o nome dele, mas vou falar assim mesmo. Eu escrevi o nome e estava com uma placa. Quando ele chegou para mim e falou, sou eu. Eu falei, não, passa, eu tô esperando. Estamos esperando um brasileiro. Estamos esperando o Pelé. Depois eu recebi troca, tá? Aqui no Brasil, por causa disso. Aí era pastor Alexandre Gueiros. Ele, naquela época, ele era temporariamente substituindo o embaixador do Brasil na Ucrânia. E foi como turista para Moscou ver a cidade. Imagina, cidade de 16 milhões de habitantes. São Paulo. Nós estamos morando lá, 3, 4 meses só. Ele trouxe um homem do outro lado do mundo para 2 dias como turista. Nós trouxe do Uzbequistão para fazer nos encontrar. Naquele momento eu não entendi isso. Porque nós levamos ele... A Tamila foi até pedir uma Tamila com a amiga dele, porque eu estava trabalhando. Eles levaram para conhecer o Kremlin, a Praça Vermelha e tal. E aí, o centro histórico. Claro. Aí ele voltou e começou a falar, olha, nós temos uma igreja pentecostal, assim, no nosso meio Deus fala. Eu falei, sim, nós também pentecostais, no nosso meio Deus também fala. Aí ele, Deus opera maravilhas, de vez em quando cura. Eu falei, no nosso meio também cura uma vez a cada 5 anos. Depois a gente, 8 anos, conta a experiência, entendeu? Mas isso eu não falei pra ele, tá? Só falei pra mim. No nosso meio também, mas... Aí ele falou, não, você tem que ir conhecer. Eu pensei pra mim, Jesus, se você soubesse como a gente está sobrevivendo nesse país, você não iria me convidar para o Brasil. Mas não falei nada. Aí ele falou, vamos orar? Eu falei, irmão, se você tem tanta fé, pode orar. Porque me falaram que ele é um pastor, sempre pastor que está chegando. Aí ele começou a orar. Eu, acostumado com aquela oração pentecostal, você tem que levantar a voz, balançar assim, bater com o pezinho no chão, entendeu? Gritar, oh Deus! Ele fez um clamor tão simples, falou assim, ó, pelo sangue de Jesus, se é a tua vontade, abre uma porta para os teus servos ir e conhecer o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Só isso. Falou amém. Eu quando olhei para ele, para mim era difícil falar amém numa oração tão simples, sabe? Só isso? Só isso, eu pensei, eu não estou acostumado com uma coisa dessa. Mas interessante, ele voltou, eu acho que em 3 dias ele ligou pra gente. Aí falou o seguinte, ele falou, Samir, olha, nós temos um grupo de pastores chamado presbitério. Eles reúnem toda semana e oram. Essa semana eles estavam reunidos e Deus os revelou que eu fui na Rússia como turista e conheci um casal. E Deus quer este casal no Brasil. Aí vocês estão convidados. Eu até falei para Tamila, eu falei, Tamila, Deus está nos dando férias. Nós estamos tão desesperados aqui em Moscou, já está querendo largar tudo, voltar para o Uzbequistão. Eu acho que Deus está querendo nos dar um passeio, uns férias no Brasil, para a gente renovar as forças, voltar e continuar procurando a obra que Deus quer nos revelar.
Aí quando nós chegamos no aeroporto de Vitória, saímos, olhamos as placas, ninguém tem o nosso nome. Aí todo mundo saindo, o pessoal recebendo, já saíram todos. Só tem um irmãozinho com um livrinho na mão, eu não sabia como a igreja se chamava. Muito menos eu sabia como aparece a coletânea da igreja, aquela verdinha. Ele está com coletânea, esperando alguém que está indo visitar a igreja. Eu não conheço nem o nome da igreja, nem a coletânea, eu estou lá. Aí eu virei para ele, você não está esperando a gente, não? Ele falou, não. E fica assim, como livrinho. Quando já saiu todo mundo, não sobrou nada. Eu virei de novo, eu falei, você não está esperando a gente, não? Eu falei, não. Eu estou esperando 2 russos. Deram um troco. 2 louros com olhos azuis. Aí que eu recebi o troco do Pelé, sabe? É verdade, é verdade. Eu falei, qual que é o russo pra você? É que ele me falou, alto, grande, loiro, olhos azuis, entendeu? São os russos. Eu falei, olha, nós não somos loiros, mas nós fomos convidados pelo pastor Alexandre. Aí vocês! Você ficou tão surpreso. E interessante que eles nos levaram diretamente para Manaim. Quando chegamos no Manaim, lá no coordenação, aí os pastores ofereceram, vocês querem receber a oração? Eu falei, claro, bênção nunca é demais, não é? Aí nos ajoelhamos e esse irmão que é nosso tradutor, Fernando, ele começou a traduzir para inglês. E o que Deus falou naquele momento na palavra profética foi assim, filhos, eu mandei vocês sair do vosso país. Meu Deus. E porque vocês obedeceram, eu vos trouxe até aqui, porque é aqui que é a obra que eu tenho para vos revelar. Ninguém sabia desses dons. Ninguém nos conhecia lá. Ninguém nos conhecia, nem para Alexandre nós contamos por que nós saímos do Uzbequistão. Porque a nossa certeza era que a obra estava na Rússia, porque Deus nos falou. Mas era o único jeito para nós fazer encontrar com o pastor Alexandre. E foi também um caso interessante quando nós estávamos levando ele de volta para o aeroporto, primeira vez lá em Moscou. Eu falei, você está voltando para o Brasil? Ele falou, não, estou indo para Kiev. Eu falei, conhecer como turista? Ele falou, não, estou trabalhando lá. Foi trabalhando como? Estou substituindo o embaixador lá. Meu queixo caiu, um homem tão simples, sabe, assim, tão tranquilo. Eu nunca fiquei perto de um cônsul. Aqui eu tô andando com o embaixador e até agora eu não entendi quem ele é. Aí eu falei, não acredito. Aí ele tirou um documento que é do Ministério do Exterior da Ucrânia, tá, temporariamente, embaixador... em pleno, não sei o que, exercício, alguma coisa assim. Autorização, né? Aquela linguagem diplomática. E aqui, quando ele mostrou aquele documento, eu olhei para ele e falei, peraí, não estou entendendo, me falaram que você é pastor. Ele falou, sim, sou pastor. Mas você é diplomata? Sim, sou diplomata. Mas isso, como que é esse? Ele falou, não, no nosso meio, nossos pastores todos têm emprego secular, estão trabalhando, servindo a Deus. Então, para mim, isso tudo era uma explosão na minha cabeça. Era muita novidade. Muita novidade. Mas quando eu cheguei no Manaim, o que mais mexeu comigo, depois de Deus, vamos dizer, confirmar que aqui que é a obra, aí também vai contar a experiência dela, o que mais mexeu comigo foi a palavra revelada. Eu bebi aquilo como se fosse a alma sedenta que atravessou o deserto todo sem um gole de água. Porque a palavra revelada é algo, vamos dizer, que eu nunca tinha vendo, experimentando. E a simplicidade com qual os pastores estavam transmitindo a revelação era, assim, algo inédito. Mas a felicidade era muito grande, porque o anseio da alma, o Senhor respondeu, claro, tinha muita experiência ainda, nós voltamos para Moscou,
testemunhamos da obra lá. Tá? Hoje lá naquele lugar, depois daquele testemunho, depois de muitas lutas, tem 2 igrejinhas lá já em Moscou. Depois o Senhor mandou a gente para a Ucrânia. No Ucrânia nós ficamos 2 anos. Também tínhamos oportunidade de testemunhar lá, porque estudávamos juntos com alguns presidentes das uniões, das igrejas pentecostais. Também podíamos conhecer, organizar alguns seminários e testemunhar desta obra. Então hoje, vamos dizer, é um privilégio de poder fazer parte, participar daquilo que o Espírito Santo fez no leste europeu, tanto que o presbitério depois convidou a gente para estudar português, porque o pastor Alexandre falava inglês, nós podíamos, mas alguns pastores que estavam vindo estavam falando só português. E as aulas eram traduzidas de português para inglês, de inglês para russo, que é cansativo, se perde muito. É por muito tempo também, lembra? Aí quando o Senhor revelou para a gente vir para cá, lembrando daquela revelação que o Senhor nos deu ainda lá no Uzbequistão, que o meu Espírito Santo está os guiando. Se vocês gostarem de algum lugar, podem ficar, mas vocês vão ficar. Nós pegamos as marinhas e saímos correndo. Então Deus deu esse privilégio de passar um pouquinho aqui e aprender português. Depois eu ensinei Tamila, né? Sabe? Mais ou menos. Brincadeira. E Tamila, como foi a chegada no Manaim? Você veio também com ele, junto com ele? Sim, fomos convidados nós juntos, né? E foi muito interessante, porque eu vou até contar a primeira experiência com o Brasil, com a chegada no Brasil, porque alguns dos pastores que estiveram aqui recentemente, pastores lá do leste europeu, contaram a mesma experiência para mim. Aí a gente trocou as figurinhas, né? Eu lembro quando a gente estava chegando em São Paulo ainda, e eu olhei da janela aquelas campinas, né? Muito, muito bonito. E um país tropical que a gente não conhecia. Para nós é diferente, porque o país de onde nós somos é um deserto. O Uzbequistão e a Rússia é um país mais, né, de outro clima. É um clima mais frio. E é a primeira chegada no país tropical. Então a gente ficou com aquela expectativa. Mas a sensação que eu senti, eu não sei o Samir, mas eu senti assim, eu olhava na janelinha do avião e a sensação era que eu estou chegando em casa. É a minha casa. E eu não esqueço essa sensação, que até hoje, quando a gente vem para o Brasil, eu olho na janelinha e estou chegando em casa. E um dos pastores falou a mesma coisa. Ele falou, olha, nós não sentimos estrangeiros aqui. A gente se sente tão à vontade como se estivéssemos, né, entre os irmãos, que é verdade, né? Então, mas aquilo que marcou a nossa primeira vinda, para mim, pessoalmente, foram 2 coisas. É claro que é muito detalhe. O culto já marcou aquelas crianças que estão ali. Aliás, que hoje eu já estou participando do trabalho das crianças, né? E eu falo isso com eles sempre. Eu falo, olha, o testemunho de vocês é muito importante. Porque a oração de uma criança no culto, a glorificação, quando eles cantam louvores, chama a atenção do visitante que entra. E não é só do estrangeiro, não. Até, né, dos visitantes que entram nas nossas igrejas, até os brasileiros, né? Mas eu falei com eles que a primeira experiência que eu, né, vi nas igrejas, a ordem do culto, aquele ambiente de... a gente chama de reverência, isso. Tá vendo, meu professor aí? Aquele ambiente de reverência, porque a igreja que nós crescemos, o culto era, né, as crianças correndo, aquele culto que existe muita igreja. Tradicional, na igreja evangélica. E aquela reverência no culto, e o pastor que está no púlpito, que, né, a palavra está com ele, e o Senhor falando, e os dons espirituais, as crianças cantando e glorificando o Senhor, levantando para orar, né, aqueles louvores lindos, aquela ordem, como diz, que seja tudo em ordem, né, como está na palavra. Então, nós pensamos assim, desde o primeiro momento, pelo menos na minha experiência, nós achamos, é isso aqui, eu quero é isso, achei.
finalmente. E se Tamila me permite, talvez aqueles irmãos que fazem muitos anos parte da Igreja Cristã Maranata, talvez para eles vira isso de certa forma comum. Mas quando a pessoa vem de fora, Sim. vê a diferença, como a obra do Espírito Santo é diferente, é incrível. Como o céu e a terra. Assim, no momento que você entra, a presença do Espírito Santo, os louvores revelados, as orações espirituais, a palavra revelada, dons manifestos, tudo aquilo faz, vamos dizer, você mergulhar. Lembra aquela visão que do trono do Senhor saiu um rio? Aí você começa, aí o culto. Primeiro um pouquinho de água, só cobrindo os pés, depois os joelhos, depois você mergulha e o Espírito Santo começa a te levar. É a sensação quando você vem no culto da obra e você vê quando Deus começa a descortinar os mistérios da palavra, o mistério do Evangelho de Cristo na obra. Aí você começa a entender a diferença entre obra e a religião. Isso é diferente com o céu e a terra. E depois, quando nós já descobrimos, né, que foi cada ato do culto que nós participamos pela primeira vez, é uma revelação do Senhor. O clamor pelo sangue de Jesus é uma revelação. As criancinhas sentadas lá na frente é uma revelação. E o povo obedecendo, né, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor faz a graça fluir, né? Ele derrama. Não tem outro, né, tem outra, né, outro jeito. Mas duas coisinhas que eu vou só falar para encurtar, né? A primeira coisa que me tocou foi revelação. Foi quando o Senhor falou através dos dons espirituais, revelando a nossa vida para as pessoas. Esse testemunho que o Samir falou, né? Revelando a nossa vida para as pessoas que nem nos conheciam. A primeira vez na vida. Como que você... É igual aquele, né? É igual aquele texto lá em Coríntios, que quando profetizam, a pessoa, né? A pessoa se vê e ela reconhece, ela se ajoelha e ela fala, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus verdadeiramente no meio de nós. Exatamente. Então, essa era a nossa experiência. E só para terminar, quando já voltamos para confirmar aquilo que era, né? O Senhor já começou a fazer no nosso coração, já cheguei na igreja, no culto, na nossa igrejinha lá em Moscou, e um irmão me procurou depois do culto e ele falou assim: vocês estavam onde? Eu falei, por quê? Vocês estavam em algum lugar diferente, né? Eu falei, por quê? Ele falou, o seu rosto brilha. Ele falou, o seu rosto está diferente, ele está brilhando, como se, né, a luz estivesse saindo. Uhum. Foi aquela experiência do Moisés. É claro que o meu rosto não brilhou fisicamente igual do Moisés. Mas isso foi a confirmação. Alegria, né? E mais uma confirmação que a obra é a monte de Deus, onde você se encontra com Deus vivo tão perto, quase face a face, que até o seu semblante muda. Isso transparece, isso é visível para as pessoas. Mas eu vou entregar a Tamila. Ela falou que ela se sentiu em casa. Depois nós entendemos por quê. Nós, quando o Senhor nos mandou, também fomos por revelação do Senhor para os Estados Unidos. Revelação dada ao presbitério, não foi a nós. Obedecemos também com aquele temor, se Deus está mandando, a gente vai. Nem que seja para Alasca, a gente vai em obediência. Mas lá tem essa facilidade de fazer teste de DNA, que mostra as suas origens, de onde você é, qual raças fazem parte da sua DNA. E quando fizemos teste meu, deu exatamente o que eu sabia da história da minha família, dos meus avós, o que eles falaram. Quando fizemos teste da Tamila, entre alguns tipos de
povos ou raças que ela tem, achou ser sangue indígena da Amazônia no DNA. Eu falei, eu só acredito porque o resultado do SAMI saiu em cima daquilo que ele já conhecia da família. Eu falei, é impossível, mas acreditei. Foi exatamente aquilo que eu sabia. E no caso dela, quando mostrou como é difícil imaginar, mas tem, por isso... Estou em casa. Está em casa, Hoje é estou verdade. em casa. Não simplesmente sangue brasileiro, indígena da Amazônia. Isso que... raça original? São os povos originários. Isso. Nativos. Que coisa. Mas hoje, qual é a sensação, pastor Samir e irmã Tamila? O que passa no coração de vocês? Qual é a sensação hoje quando vocês chegam aqui no Brasil? Quando vocês estão aqui conosco, aqui na Rádio Manaim, ou no presbitério, ou ainda lá no Manaim Domingos Martins? Qual é a sensação que vocês têm? Assim, eu faço parte desse povo, eu tô aderido a esse povo, ou não, nós estamos aqui só fazendo um seminário. Qual é a sensação que passa no coração de vocês? Olha, o que mais me impressiona, que pode ser até a aula que eu já vi algumas vezes, mas a operação do Espírito Santo tão forte, coisas novas que sempre o Senhor revela, você sai, primeira coisa, renovado, reabastecido, alimentado. E cada vez quando a gente volta aqui, você pensa, não, já até morei no Brasil, eu venho aqui com frequência, mas cada vez quando você vem, Deus te surpreende com o avanço da obra, com profundidade das revelações, daquilo que o Senhor está fazendo exatamente, não simplesmente preparar, porque o que eu vejo hoje, que o Senhor levantou esta obra para não simplesmente anunciar para o mundo, mas também todos aqueles que querem se preparar para o arrebatamento da igreja, anunciar para eles que o único que é capaz de preparar é o Espírito Santo. Amém. Que eles têm que dar lugar para o Espírito Santo. Todos os evangélicos acreditam que Jesus é cabeça da igreja. Todos creem na palavra que a igreja é corpo de Cristo. Mas, infelizmente, a maioria das vezes não passa de uma mera doutrina teorética. Um conhecimento. Quando na obra do Espírito Santo é a prática diária da vida. Quando Jesus é cabeça na prática. Quando a igreja funciona como corpo de Cristo na prática, carregando as necessidades uns dos outros, orando uns para os outros, servindo uns aos outros. E quando o Espírito Santo, por revelação, coloca cada membro no lugar que Ele quer, quando Ele mesmo distribui função. Eu não estou pastor porque eu quero. Talvez eu gostaria de cantar no grupo de louvor. Não, se o Espírito Santo me colocou aqui é o meu lugar, então eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Então, assim que o corpo funciona. Então, isso que mais toca, mais mexe com a gente. Essa experiência que o Samir falou desde que ele começou a orar para o Senhor revelar a obra. Para nós, a gente não conhecia nem a palavra obra. Ele falou, Senhor, eu quero que você revele a tua vontade para que a gente possa cumprir. É a mesma coisa que o Abraão fez, é a obediência. A gente vê isso na Bíblia, na palavra do Senhor, vê de vez em vez, toda vez o Senhor fala, e o que cabe a nós é cumprir. Então, quando nós cumprimos, é que a bênção do Senhor se aumenta ali. Realmente, então, a palavra-chave ali é obediência, né? É na obra que para nós fica claro aquilo que está escrito na Bíblia, mas passa batido, desapercebido, que o homem foi expulso do jardim do Éden por desobediência.
por isso ele passou a morrer, porque ele saiu do seu habitat natural, igual o peixe. Quando você tira da água, do habitat natural, ela morre. Assim o homem, ele morre hoje porque ele está fora do seu habitat natural. Ele foi criado para habitar na presença de Deus. E se pela obediência ele foi expulso, o caminho de volta se chama obediência. Então, a obediência não é aquilo que eu acho, eu penso, mas o que o Espírito, Deus fala, o Senhor Jesus fala e o Espírito Santo nos transmite, porque Jesus falou: Ele vos fará saber, Ele pegará de mim e vos transmitirá. Então, este presente maravilhoso, Deus, Espírito Santo, que foi nos dado, é a maior riqueza que nós temos, e a obra é o melhor lugar para aprender, valorizar e dar o lugar devido ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Samir, fala pra gente também sobre o trabalho que vocês fazem, que o Senhor levou vocês para os Estados Unidos. Como é estar numa nação como aquela, que já foi uma nação extremamente ligada ao Evangelho, e de repente como é que é o trabalho que o Senhor chama vocês para ir para lá? Eu fico pensando num americano dizendo assim: o que alguém que vem do Brasil tem para nos ensinar? Tem para nos ensinar. Como é que funciona isso? Realmente isso é verdade. Uma soberba espiritual, ela existe, especialmente lá, que realmente um país que foi estabelecido praticamente pelos protestantes, pelos evangélicos que estavam fugindo, que a Constituição americana várias vezes, as obras que prepararam, cita Deus e o Senhor Jesus como Senhor. Então, hoje, ver como este país está distante e como tudo que é oferecido é ignorado simplesmente por soberba ou presunção. E a única coisa que faz a diferença quando o Espírito Santo começa a revelar os segredos dos corações. Não tem outro jeito de você conseguir atravessar aquela barreira que as pessoas colocam entre, vamos dizer, a religião deles e tudo aquilo que você quer falar. Eu posso dizer que nos últimos tempos convencimento não funciona. Somente a maneira bíblica, quando o Espírito Santo revela os segredos dos corações, e que eles possam entender que realmente muitos tiveram a experiência de conhecer Jesus como Salvador, mas quando eles começam a conhecer a obra, eles entendem que Jesus agora, depois do ato de salvação, que eles conheceram o Senhor como seu Salvador, eles precisam deixar Jesus se tornar o Senhor da vida deles, para ele poder falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele não fala entre no gozo do teu Salvador. Verdade. Ele fala do teu Senhor. Então, muitos que conheceram Jesus no ato como Salvador, mas depois negaram o processo e não permitiram Jesus se tornar Senhor da vida deles, não vão poder ouvir, porque ele não sabe mentir. Ele é a verdade, ele não vai poder mentir. Se ele não for Senhor da minha vida, ele não vai conseguir falar: entra no gozo do teu Senhor. Se fosse Salvador, seria fácil. Certo. Para todo mundo. Então, essa eu creio que a nossa responsabilidade nesta última hora, de despertar as pessoas para que o senhorio de Jesus seja algo real na prática, nas igrejas que querem se preparar para a volta de Jesus. Isso é através da operação do Espírito Santo. Somente. É o Espírito Santo que revela o Senhor Jesus. Eu até me lembro, não consigo não associar essa história, né, com a história da Rebeca que ela teve, né?
Imagina a Rebeca saindo da sua casa e indo lá para encontrar com Isaac. No caminho, aí ela pergunta para Eliezer: onde nós estamos? Aí ele: não, aqui atravessando aquela campina vai ter um rio. Ele conhecia o caminho, porque ele já tinha vindo por esse caminho. Ela não, ela nunca tinha saído da cidade dela, né? Então ele falava para ela o caminho, ele mostrava para ela o caminho, ele falava do Isaac para ela. Olha, o meu Senhor, né? O meu Isaac, né? O Senhor Isaac, ele é assim, os olhos dele são assim, né? Então ela só conheceu o Isaac, que seria o futuro esposo dela, o marido, através daquilo que o Eliezer passa para ela. Que é o símbolo do Espírito Santo. Que é o símbolo do Espírito Santo. Então, hoje, para a gente conhecer o Senhor Jesus, é o Espírito Santo falando conosco. E para chegar para o encontro com Isaac, Verdade. nós precisamos que o nosso Eliezer nos leva. E interessante quando perguntaram a ela: irás com este varão? Fica aqui uns 10 dias. Falou: não, eu irei. A igreja fiel está pronta. O momento que chamar, ela já está pronta para ir para o encontro. Agora, pastor Samir e Camila, o mesmo Deus que falou com vocês: olha, sai daqui do Uzbek, vamos para Moscou, né? Aí em Moscou só teve aquele encontro que não foi uma coincidência, foi uma cristocidência. Coincidência. Não é? Coincidência. Esse mesmo Deus falou com vocês há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Nós saímos de Uzbequistão em 99. Isso, 2000. 2000. Estamos em 2024. 24 anos 24 atrás. anos. Esse mesmo Deus fala hoje da mesma maneira, hoje? Fala e fala muito mais. Porque eu creio que a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração do nosso Deus, ele está cheio de amor para conosco. A palavra diz: ele não quer que ninguém pereça. Ele fala cada dia mais para nos fortalecer, encorajar e também usar todos aqueles que estão ouvindo ele, para podermos ser cartas escritas, testemunhas vivas para todas aquelas almas sedentas e perdidas que, vagando neste mundo em busca do socorro, muitas vezes nem sabem o que eles precisam, e nós temos a resposta. Por isso a palavra diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então foi dada muita coisa para nós, então nós devemos, especialmente como trombetas e festas hoje. Aliás, eu sempre falo, na obra evangelizar é a coisa mais gostosa e mais fácil que tem. Tudo que eu faço, eu convido para o culto. Olha, Deus tem uma bênção. Deus vivo quer falar com você. Vai no culto, igreja que está mais próximo da sua casa. Pede oração e fala que você quer ouvir Deus falar. Você vai ver que Deus vivo vai falar com você, vai responder os anseios da sua alma. E não tem nada melhor. Você não precisa convencer que Deus existe. Qual igreja, o nome, ou denominação, a pessoa chega, ela encontra com Jesus que revela os segredos dos corações e as dúvidas elas desaparecem. Eu não lembro se eu contei, não sei se a gente tem tempo ainda, da história de um pastor do leste europeu que veio pela primeira vez conhecer a obra. Pensou que a gente colocou escuta no quarto dele. Não falou isso? Não. Essa é muito interessante. Como é que foi isso? Foi muito interessante. Ele ouviu o testemunho. Nós fizemos um mini seminário de testemunho da obra na Ucrânia. Ele participou, ele se achava um pastor próspero e tal. Ele chegou para o pastor Alexandre, falou, ele deu um testemunho assim, ele era muito, vamos dizer, espontâneo, muito assim, agindo assim. Ele chegou assim, falou para o pastor Alexandre primeiro: olha, vocês deram testemunho aqui, eu me sinto nu diante de vocês. Isso nos assustou um pouco. Mas depois ele virou, botou
dedo no nariz dele. Falou, mas eu quero ir e ver se tudo que vocês falaram é verdade. Aí, pastor Alexandre, como diplomata que ele é, falou, não, nós vamos orar, tudo que o Senhor permitir, nós faremos. E realmente o Senhor permitiu a vinda dele. Quando ele veio com pastor adjunto dele, pastor auxiliar, e nós fomos num dos cultos aqui na Praia da Costa, o Senhor tinha dado uma revelação, porque ele ouviu o testemunho e conversando entre eles, falou, olha, eu não acredito naquilo que eles falam, não. Eu vou fazer 4 perguntas, eu vou desarmar qualquer um deles. Entre eles falam. Eu pergunto isso, se eles me responderem, eu vou falar isso. Se eles me responderem, eu vou falar isso. E com essa última... Acabou, eu vou colocar eles de costas. Isso ele estava falando com o adjunto dele. Com o adjunto no quarto do hotel. Entendi. Nós chegamos à noite no culto e foi dado uma revelação no culto preparatório, no culto profético, que virá um estrangeiro aqui que falou que vai fazer 4 perguntas. E durante do culto o Senhor falou, olha, você falou que você tem 4 perguntas para fazer aqui e Deus está te respondendo, não faça, eu mesmo te respondo. Ele virou para adjunto e falou, eles botaram uma escuta no nosso quarto. Eu não tinha dúvida que podia ser Deus. Ele falou, eles botaram uma escuta no nosso quarto. Sabe aquela herança do KGB, pessoal que viveu na União Soviética, não tem como condenar ele por isso, é a prática lá. Mas aí o que aconteceu? No dia seguinte, nós fomos para uma igreja, um dos bairros aqui, que houve um tiroteio. Então o carro nosso com os estrangeiros foi desviado para outro bairro. Então nós chegamos à igreja que nem nos esperava. E no culto profético lá, o Senhor tinha dado uma revelação, que hoje na igreja vai entrar um estrangeiro. Todo mundo nunca entrou na nossa igreja nenhum estrangeiro. Como? Mas tudo bem. E de repente o culto já está começando e entra uma turma de estrangeiros. Nós entramos, eu distribuí rapidinho os aparelhos de tradução, começou o culto e no final o pastor falou, olha, nós não sabíamos que os irmãos do exterior estariam aqui. Mas quando nós estávamos orando no culto profético, o Senhor revelou que ontem ele falou com um deles e ele duvidou que foi Deus. Agora eu vou te falar o seguinte, você lembra quando você tinha 5 anos, você estava na casa dos seus avós e você fugiu, foi no lago, começou a se afundar e quase morreu? Até hoje você não sabe como você saiu da água. Foi eu que te tirei. Caiu de joelhos em pranto, começou a chorar copiosamente. Falou, meus pais, minha mulher não sabe, meus avós não sabem disso. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos. Como isso é possível? Aí depois falou, Deus vivo está no vosso meio. Aleluia. Aí depois ele usou uma frase, quando estava saindo, ele falou, eu entendi. Deus fala, eu quero servir a este Deus brasileiro que fala. Foi a palavra dele. É a palavra dele. Esse Deus que fala, eu quero servir a este Deus. Deus fala, Deus é um Deus vivo, ele fala, ele falou, como o Samir falou, né? Ele tá cheio de amor, ele quer falar, é só a gente ouvir. E depois de ouvir, obedecer, porque aí ele nos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Já estouramos o nosso tempo hoje. Mas... Não, se deixar, a gente fica aqui. A gente bota 3 tendas, vamos falar das maravilhas do Senhor. Mas, olha, como é maravilhoso ouvir isso de vocês, né? Nós conhecemos o pastor Samir, a Tamila, e sabemos um pouco da história de vocês. Hoje estamos sabendo um pouco mais, né? Mas como é bom ter pastor João Carlos Braga, esse feedback dos irmãos que vieram de tão longe. Mas o mesmo Deus que opera aqui é o mesmo Deus que opera lá também. Ou seja, o nosso Deus, ele faz proeza, ele não tem limites, né? Em todos os sentidos não tem limites. Porque... Kleber, eu vou te dizer. A palavra diz que a alma farta pisa o favo de mel. E aqui no Brasil, nós vivemos uma época muito farta de evangelho, de igreja, ainda que haja toda essa mistura, mas vivemos essa alma farta. E bem pode ser que nós brasileiros
já estejamos começando a pisar o favo de mel. E aí Deus vai e chama pessoas lá do Uzbequistão e de tantos outros lugares do mundo para dizer, para nos fazer lembrar esse favo de mel, que é a revelação de Jesus, através do Espírito Santo, para que nós não pisemos esse favo, mas para que nós possamos nos lembrar de saborear esse favo, essa palavra de Deus revelada, que é mel, mais doce do que o mel, diz o Salmo do Senhor, mais doce do que o mel, para nós que estamos aqui. Então Deus, por amor talvez até mesmo a nós do Brasil, tenha movido esses irmãos, não somente por amor aos irmãos de lá da antiga União Soviética, das repúblicas de lá, e a família desses irmãos que estão aqui hoje, mas por amor a eles e talvez por amor a nós. Os traz assim, vocês estão vendo o que eu fui fazer para que vocês voltem a se lembrar, para que nós não sejamos como os Estados Unidos, por exemplo, que já foi tão cheio da abundância do Senhor, que de lá veio a doutrina do batismo com o Espírito Santo nesse tempo, nesse século XX, e os avivamentos que vieram. E como estão hoje? Será que nós vamos nos tornar a mesma coisa? Que não seja assim. Que nós possamos, ao contrário, sempre nos lembrar, como os nossos irmãos estão falando, é o Espírito Santo quem guia a igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que está no controle de tudo neste momento. E esse controle de tudo inclui a nossa vida também. Pastor Samir, obrigado mais uma vez por ter nos presenteado com essas experiências, com esse tempo que estivemos aqui. Queria ter mais tempo para ouvir mais vocês, mas tenho certeza, assim como o pastor João falou, para que a gente pudesse absorver tudo isso que vocês falaram, para você absorver, para que você possa pensar, meu Deus, se Deus falou com ele, fala comigo também, da mesma maneira. Eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar com você. Obrigado, pastor. Obrigado, Kleber, João. E eu quero dizer que eu sou grato ao Senhor e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é o único digno, que nós estamos vivos, respirando, e tudo que nós temos hoje nós devemos à obra do Espírito Santo. Aleluia. Somos gratos a Ele por ter nos revelado a coisa mais preciosa que existe neste mundo. Glória a Deus. O Espírito Santo é colocado nesse desejo no nosso coração de conhecer a obra e depois nos ter guiado até ela, até a fonte. Amém. Glória a Deus. Ele é Tamila, tudo mais uma vez tudo. também por ter estado conosco aqui. Amém, Kleber. É uma honra muito, muito grande, porque a gente só ouve falar, né? Vou me repetir. Ela escuta, né, no YouTube, a rádio, escuta a rádio, escuta os programas, participa. Mas é uma honra muito grande, é surreal de poder estar aqui. E pastor João Carlos Braga, também conosco aqui, sempre. Obrigado, pastor. Uma alegria estar sempre aqui. Eu estava pensando aqui, se você abrir os comentários no YouTube, vão querer a terceira parte, de Samir e Tamila conosco. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os nossos queridos ouvintes. Lembram de uma coisa, Deus, Ele está perto. Com essa palavra do pastor Samir, a gente vai ficando por aqui nessa parte 2. Né? Já virou daqui a pouco uma trilogia. Se estiver assistindo essa primeiro, tem a da semana passada. Da semana passada. E você vai poder rever ou ouvir essa entrevista, esse testemunho aqui, né, dos irmãos, na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Manaim. E no sábado, também pela manhã, às 8 horas, pela TV Manaim, tá bom? Você vai poder rever, vai poder ouvir de novo. E daqui a pouquinho já vai estar no YouTube para que você possa enviar o link para quem você quiser. É uma forma, como o pastor Samir falou, simples e fácil, gostosa de evangelizar. Aproveite. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo Chamados para Servir, semana que vem. A paz do Senhor. Amém. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.